No ar, Rádio em Revista. Olá, começa agora o especial Rádio em Revista, jornal da Rede Alesp. E como fazemos todas as semanas, nós preparamos mais um programa com temas relacionados à Covid-19. Prevenção, tratamento, os cuidados com toda a nossa família, nosso trabalho, enfim, o dia a dia de todos nós nesse período tão crítico. E para te ajudar nessa luta contra o coronavírus, nós separamos entrevistas com profissionais de diversos setores, com informações e dicas para superar essa fase tão difícil. Então, fica aí comigo, que a gente já está começando o jornal. Nós vamos começar o programa de hoje falando sobre a saúde em tempos de coronavírus. A nossa primeira entrevista foi feita por mim e pela Lilian Busato com o cardiologista Irã Gonçalves Júnior, que é responsável pelo pronto-socorro do Hospital São Paulo. Nosso bate-papo foi principalmente sobre as pessoas que sofrem de hipertensão arterial e os riscos da Covid-19. O doutor Irã alertou para os fatores de complicação dessa doença para os pacientes hipertensos. Acompanhe comigo. Aqui no Brasil, cerca de 35% da população tem a doença, né? Que é conhecida mais popularmente como pressão alta, né? E esses 35% seria também, faz parte do grupo de risco, é isso? Porque a pressão alta, ela faz parte. Quem tem hipertensão, ela é paciente, ela faz parte do grupo de risco do Covid-19, certo? Perfeito. Essa consideração mesmo tem que ser feita nesses tempos aqui do coronavírus, né? E do Covid-19, que é a doença que o coronavírus age. Esse número que você falou, 35%, é um número aceito na literatura mundial, não só para o Brasil, mas para os outros países também. E essa conta que você fez, você multiplica aí a população brasileira por 35%, dá 70 milhões de pessoas. É uma das doenças mais comuns aqui do Brasil e do mundo industrializado, do mundo ocidental, né? E é o que a gente chama de uma doença silenciosa, porque a pessoa muitas vezes passa anos sem saber que tem hipertensão arterial. Vai saber mais tarde com as complicações da hipertensão arterial, geralmente do lado cardiovascular, que são o infarto e, do ponto de vista neurológico, os acidentes vasculares cerebrais. Pois é, doutor Irã, eu estou falando aqui... Primeiro, obrigado por você ter disposto em um horário para a gente. Imagino que o senhor deve estar muito ocupado nesse momento, ainda mais no Hospital São Paulo, que a demanda é enorme, né, de pacientes. O senhor está falando aí do 35%, né, do total. Eu sou um desses 35%, porque eu também sou hipertenso, tomo medicamentos diários, Lilian, né? E eu queria entender como que é um fator de complicação. O pulmão está ali, né, pertinho do coração. O que acontece? Quais são... A pessoa que é hipertensa, tem coronavírus nesse momento. O que acontece com essa pessoa? Quais são as complicações que ela apresenta nesse momento? Então, a partir do momento... Tem poucos estudos sobre isso ainda, mas a partir do momento que as séries chinesas foram publicadas, as séries iniciais eram com poucos pacientes, 100 pacientes na primeira série publicada, 1.000 e poucos pacientes na segunda série, e essa semana saiu um estudo maior dos primeiros pacientes de Nova York, era um estudo já com 5.700 pacientes. O que foi observado, né? O que foi observado foi que pacientes que tinham outras doenças, eles tinham uma evolução mais grave do coronavírus. Ou melhor dizendo, os pacientes que tinham evolução mais grave do coronavírus tinham outras doenças associadas. Quais eram essas doenças? Doenças cardiovasculares em senso amplo, diabetes, câncer e, chamou a atenção, hipertensão arterial, né? E a hipertensão não parecia uma doença tão grave assim para ter uma evolução, no caso do coronavírus, uma evolução pior. O que se depois foi investigar nos estudos publicados anteriormente sobre outros vírus era que um dos mecanismos regulatórios da pressão arterial, uma molécula que está na superfície da célula, é que faz com que o coronavírus entre na célula, não é?
essa molécula ela está presente no coração, no sistema cardiovascular, no pulmão e em todos os órgãos. Ela está disseminada, é uma molécula que faz parte do sistema de controle de hipertensão. Então, é por aí que o coronavírus entra. Você entende? Ele se liga nessa molécula e aí ele consegue fazer o processo de entrada na célula. Se for no pulmão, no pulmão. Se for no coração, né? Então, isso tem sido descrito comumente. Então, nessa série de Nova York, por exemplo, cerca de 50% dos pacientes que foram admitidos na UTI, eles tinham história de hipertensão arterial. Doutor... É aí que está o link, né, do coronavírus com hipertensão arterial, provavelmente, né? Ele entra pelo mesmo mecanismo de controle que a gente tem normalmente para a hipertensão arterial. Doutor, e a obesidade, né? Nós, homens, temos aí aquele acúmulo de gordura na barriga, isso atrapalha nesse momento. Como que a obesidade influencia nesse momento aí de pandemia? Atrapalha também porque foi um dos fatores descritos que os pacientes graves tiveram. Então, ao lado de hipertensão, diabetes, câncer, problemas respiratórios graves, previamente existentes, que fazem que o paciente tenha uma piora da evolução do seu coronavírus, obesidade, índice de massa corpórea elevado, foi um fator determinante também, né? É muito difícil hoje fazer ainda uma relação de causa e efeito, é uma doença muito nova. Então, uma explicação, a obesidade produz esse tipo de substância ou faz com que o organismo se comporte desta maneira, 1, 2, 3, então é por causa disso, né? Ainda é cedo para a gente conseguir fazer esse tipo de correlação, mas o que se vê é que pacientes obesos evoluem pior. Quando a gente fala evoluir pior, significa que o que tem sido descrito é que a grande maioria das pessoas vai ter o coronavírus, cerca de 85% delas, vai ter o coronavírus como se fosse um acometimento de vias aéreas superiores, um resfriado, né? Fiquei com o nariz escorrendo, tive dor no corpo, febre, era coronavírus. Essa é a imensa maioria dos casos, né? E tomara que fique assim, tá certo? Isso dá em torno de 85% dos casos. 15% dos casos vão evoluir arrastado, né? Não é uma gripezinha, não é um adenovírus que a gente já conhece. Fiquei com o nariz pingando uma semana e melhorei, né? Você pode piorar rapidamente e precisar de internação. Quando é que se interna o coronavírus, né? Ou quando é que se interna a pessoa com Covid, que é a doença causada por coronavírus? Quando ela precisa basicamente de suplementação de oxigênio, que inicialmente é feito com catéter nasal, com máscaras, né? E quando é que você vai para a UTI? Quando você precisa ser entubado, geralmente. Ou quando você vai ser entubado imediatamente, ou quando você já está prestes a ser entubado, você não consegue mais manter uma saturação de oxigênio, a quantidade de oxigênio no sangue. E o que foi descrito é que nesses 15%, essas doenças e esses fatores que a gente está comentando, incluindo a obesidade, eles estão mais presentes. Então, se você imaginar duas pessoas, uma não tem obesidade, não tem hipertensão, não tem problema pulmonar, não tem câncer, não tem nada, essa pessoa tem menor possibilidade de precisar de internação e, eventualmente, até de UTI. Por outro lado, uma pessoa obesa, sedentária, hipertensa, diabética, com problema pulmonar crônico, essa paciente tem um risco maior de precisar de uma internação que pode chegar à necessidade de ventilação mecânica, de intubação, que é o que a gente está vendo acontecendo aqui no país, né? Esse é o grande medo da sobrecarga do sistema hospitalar. Doutor, e no caso da menopausa, no caso das mulheres, menopausa é um fator de risco, isso influencia como? A menopausa sozinha não tem sido descrito como um fator de risco, né? Mulheres menopausadas, elas podem apresentar pressão arterial aumentada, uma maior tendência à obesidade por falta de atividade física, mas a menopausa em si, olha, estou menopausado, eu tenho um risco maior, isso não tem sido descrito. Doutor, e em relação à imunidade, né? Muita gente fala, e essa é uma questão ainda, como o vírus é novo,
Então, não se sabe ainda direito se a pessoa que tem o coronavírus ela vai ficar imune ou se ela pode ter o coronavírus novamente. Parece que tem gente que tem os anticorpos e parece que tem gente que não tem os anticorpos, né? Como que é isso? Então, os testes dos anticorpos, eles estão começando a ser feitos nos últimos 15 dias, né? Mesmo nos Estados Unidos, ainda não há uma padronização dos kits, né? Eu estava acompanhando um grupo que estava discutindo isso, com um colega que está nos Estados Unidos e acompanhou uma discussão do órgão regulador lá, que é o FDA, e tem mais de 200 testes em processo de aprovação. Quando você tem 200 testes em processo de aprovação, é sinal que você não sabe qual é o melhor ainda, né? Ninguém sabe se o coronavírus vai se comportar qual é a taxa de mutação do coronavírus. Por exemplo, quando você se vacina, por que você tem que se vacinar contra a gripe todo ano, contra o resfriado comum todo ano, que é outro vírus, é um vírus da família dos adenovírus, geralmente, né? Porque ele tem uma alta taxa de mutação. Então, a vacina desse ano, de 2020, ela é feita em cima dos vírus de 2019, que é o que você conhece. Você pegava os vírus de 2019, né, conseguia fazer a vacina e aplica a vacina em 2020. E vai fazer a mesma coisa em 2021 com os vírus de 2020. Né? Mas como esse vírus tem uma alta taxa de mutação, em termos mais ou menos uns 30%, fica descoberto. Ou seja, você toma a vacina para a gripe e fala, poxa, essa vacina não adiantou nada. Eu tive gripe. Sim, você teve gripe porque o vírus sofreu uma mutação de um ano para o outro e para esse vírus novo você não estava coberto. Vamos reforçar aí os cuidados das pessoas, né? Muita gente está saindo da quarentena. A gente viu aí índice de 48% de quarentena só, né? Quer dizer, eu dei uma circulada um dia desses aí, na periferia, vi que muita gente comércio está aberto, vi que a situação, as pessoas estão meio cansadas de ficar em casa e estão saindo. Qual que é a importância de nós ficarmos na quarentena nesse momento? É salvar vidas, não é isso? Mais vidas. É salvar vidas porque senão você não vai ter hospital para todo mundo. É o que aconteceu na Inglaterra. A Inglaterra falou assim, não, eu vou deixar as pessoas expostas, né? As pessoas se vacinem, é um raciocínio bastante simplista, né? Simplório mesmo. Eu vou deixar as pessoas expostas, elas pegam o vírus, desenvolvem imunidade e tudo bem, né? E a Inglaterra voltou atrás rapidinho, porque se calculou que mais de 1 milhão de pessoas na Inglaterra iam ter formas graves da doença, né? E o que você faz com 1 milhão de gente procurando o hospital? Que todo mundo vai ter coronavírus um dia é quase dado, a menos que tenha uma vacina o mais breve possível, tá certo? Agora, se todo mundo tem coronavírus ao mesmo tempo, né, é o que acontece lá em Guayaquil, gente morrendo na rua, é o que está acontecendo no Amazonas agora, absoluta falta de leito de hospital, absoluta falta de oxigênio. Isso também destrói a economia. Então as pessoas estão falando, mas nós temos que escolher entre economia e a doença. Não é essa a escolha real. A economia vai sofrer como está sofrendo o mundo inteiro. Não tem como passar incólume por essa doença. Os mecanismos econômicos têm que ser, de alguma maneira, garantidos pelo governo, pelas associações de empresários, os impostos têm que ser postergados. Eu, de economia, não entendo nada, tá certo? O que a gente entende é da área técnica médica. Então, esses grandes economistas, todos formados fora, gênios, tudo, é esse que tem que dar uma resposta. Os políticos têm que dar uma resposta. Nós vamos fazer desse jeito, não vamos recolher imposto agora, vamos recolher imposto depois, vamos dividir. Isso não pode ser confundido, porque senão o custo para o sistema é muito grande. Você imagina uma empresa, uma fábrica, que de repente tem que parar a linha de produção, não porque não tem para que vender, mas porque você tem uma quantidade imensa de trabalhadores doentes, né? Que não tem substituição. Então, tem fábricas, eu estava vendo frigoríficos aqui no Brasil e no exterior fechando. Por quê? Porque nessas comunidades onde estão os frigoríficos, todo mundo se contaminou. Fecha. Né? Então, eu vejo na rua também, né? Vejo as pessoas correndo, como se não tivessem nada a ver com isso. Né? A gente ainda não se pediu para o brasileiro fazer lockdown, que é o que aconteceu na Itália, na França e na Inglaterra. Você não sai de casa, é proibido. Né? Você tem a rua deserta, você não pode sair. Ponto. Em Israel aconteceu a mesma coisa.
né? Você pediu aqui para fazer isolamento, diminuir o contato, né? E você vê um monte de gente andando em grupos, dando risada, né? Eu não vou ter, se eu tiver vai ser uma coisa muito leve. Tomara, né? Tomara, mas é um risco para ele e para a sociedade. Nós vamos falar agora sobre um assunto muito importante: as gestantes e os procedimentos na hora e pós-parto. As mulheres grávidas nesse período de pandemia estão preocupadas com uma possível contaminação. E mais, se essa contaminação pode ser transmitida para os bebês no momento do parto. E aí fica a pergunta: o que escolher, parto normal ou cesárea? Para responder essas questões, eu e a Lilian Busato entrevistamos aqui no nosso Jornal Diário a médica Alessandra Fernandes, que é ginecologista e obstetra. Acompanhe comigo esse bate-papo bem esclarecedor. A senhora poderia explicar para a gente e esclarecer porque ela no caso dela, né? A vulnerabilidade dela em relação ao coronavírus? Sim, na verdade, a gestante se torna um grupo de risco pelo estado gestacional em si, né? A gente não vê no corona com a Covid-19, o que a gente vê com outras patologias respiratórias, como H1N1, que causam quadros piores nas gestantes. Parece, até agora, que o corona não tem uma gravidade maior. Então, a gestante se torna um grupo de risco pelo estado gestacional em si, pelas mudanças que ocorrem no organismo, pela alteração da imunidade, e pelos fatores gestacionais, principalmente se a gestação tiver algum fator adicional que está dentro do grupo de risco, como hipertensão e diabetes, e for uma gestação de alto risco. Doutora Alessandra, quais são os conselhos, né, para as grávidas, nesse momento, assim, o que elas devem evitar, o que elas podem fazer, como que reforça a imunidade, ter que ficar de quarentena mesmo, acho que esse conselho, né, claro, tem que ficar de quarentena. Quais são os conselhos que a senhora, como obstetra, dá para as grávidas? Os primeiros conselhos, na verdade, que são os mais importantes para a população geral, são os hábitos de higiene naturais, que a gente já fala, bate no dia a dia. Então, higienização de mãos constante, com água e sabão e álcool gel, quarentena, isolamento social é muito importante, evitar sair desnecessariamente, o uso de máscaras quando precisar sair para uma consulta, para um exame, porque as consultas de pré-natal elas devem continuar, talvez num período de espaçamento maior, mas elas têm que acontecer. Então, vai numa consulta, vai fazer o exame necessário, uso de máscara sempre, álcool gel na bolsa, isolamento social, como eu já falei, evitar visitas em casa, evitar receber pessoas, né? Alguém saiu, volta da rua, tem todo aquele ritual de tirar sapato fora, entrar direto para o banho, evitar contato com a gestante se vem da rua e se ela vem da rua, a mesma coisa. E reforçar da imunidade é o que a gente já aconselha no dia a dia. Uma alimentação extremamente balanceada e saudável. A gente está adicionando, que isso já é uma rotina na minha prática, o uso da vitamina D e C e polivitamínico, né? Eu tenho na minha prática, eu passo isso de rotina para as minhas gestantes. E é isso, hábitos saudáveis. Acho que, no geral, o mais importante é o que a gente está recomendando para a população em si. Doutora Alessandra, caso uma gestante ela seja infectada pela Covid-19, como fica a criança? Ela é contaminada? Até agora, a gente tem 4, 5 meses de Covid, né? Do SARS-CoV-2, que é o novo. Então, a gente não tem muito estudo conclusivo, né? Até agora, o que se sabe é que não foram encontrados vírus nas secreções, tipo líquido amniótico e leite, até agora. Então, a transmissão vertical, que é a transmissão do feto intraútero via placentária, não foi comprovada.
Existem vários estudos com as gestantes que aparecem ao longo, né, dessa pandemia, mas não tem estudos conclusivos. Então, a chance do bebê se contaminar com a mãe positiva é no parto e no pós-parto. Os casos que aconteceram e que comprovaram de recém-nascidos foi durante o parto ou no puerpério. Esse momento do parto, imagino, doutora, deve ser bastante complicado, porque tem que estar ali no hospital, tem que ter uma série de medidas para não pegar o coronavírus e tal. E imagino que a gestante vai estar num local que vai estar lotado de pessoas com coronavírus, né? O que ela deve fazer nesse momento? Deve seguir as recomendações do médico? O que vocês, médicos obstetras, têm feito aí para garantir a saúde da mãe e do bebê nesse momento do parto? Bom, existem vários protocolos saindo, vários hospitais já estão liberando alguns protocolos em relação à entrada da gestante no hospital. O que eu oriento inicialmente, né? Sempre que tiver oportunidade de procurar uma maternidade e não um hospital geral, que dê a preferência. Seria o primeiro conselho. A gestante não estando com sintomas e nem com a positividade para a Covid-19, ela deve ser admitida na maternidade com todos os cuidados que a gente já faz naturalmente, que luva, máscara, proteção ocular. Geralmente, as contaminadas ou positivas para a Covid, elas são absolutamente isoladas, então elas ficam em salas separadas, tanto no pré-parto, se ela está em trabalho de parto, porque a Covid não é uma indicação de cesariana, só se a mãe estiver com uma doença grave ou necessidade obstétrica. Então, as gestantes que estão no pré-parto, esperando um trabalho de parto normal, deve ficar sempre isolado, obviamente. Qualquer mãe, qualquer gestante com a Covid-19 mantém-se isolada. Toda a equipe médica com equipamento adequado, como falei, luva, máscara diferenciada, não só a cirúrgica, proteção do corpo. A gestante positiva deve estar o tempo inteirinho de máscara, com cuidados de higiene, né, durante todo o trabalho de parto. Se for um parto cesárea, mesma coisa, a equipe e a mãe. Cuidados de, assim que receber o RN, o recém-nascido, ligar o cordão imediatamente. Em todos os casos positivos da mãe, o RN vai diretamente para o banho, fazer a higienização do RN, e evita-se o contato da primeira hora com a mãe até a puérpera, no caso, né, no pós-parto, a mãe ser totalmente higienizada, protegida, para daí sim ela receber o seu bebê. O melhor, nesse momento que nós estamos de pandemia, qual que seria o melhor parto indicado neste momento? Ou isso não tem muita consequência com o parto, a pandemia? No início, todos os trabalhos, né, que são poucos casos mesmo mundialmente, estavam dando preferência para o parto cesárea, para a cesariana, né? Depois viu-se, e não só a Organização Mundial da Saúde, como a ANS, Projeto Parto Adequado, Einstein, não só no Brasil como mundialmente, agora sabe-se que não tem uma indicação precisa de parto cesárea. O parto pode ser um parto normal assistido, a não ser que a mãe apresente uma alteração, uma doença, a Covid-19 de uma forma severa, moderada a severa, que isso vá causar algum prejuízo à saúde dela se ela passar por um período de parto normal. Então, na verdade, a cesariana, ela fica para os casos que têm indicação obstétrica, que já são os de rotina, e para casos que tenham descompensação, principalmente respiratória, casos severos, moderados a severos, quando a gestante está com o Covid positivo. Doutora, e quando nasceu a criança e a mãe está com Covid-19 e tal, está no estado ali intermediário, quais são os cuidados com o bebê nesse momento, depois do nascimento?
depois do nascimento, logo após o parto, eu já citei, né? Ligar o cordão o mais rápido possível. Higienização do bebê total, com banho no primeiro, né? No primeiro momento. Evitar o contato com a mãe. Então, a gente evita aquele primeiro contato com a mãe logo ao nascimento e o aleitamento na primeira hora. Isso tem sido evitado, porque o RN ele é separado, ele é higienizado. A mãe no pós-parto é totalmente higienizada, então tem troca de máscara, higiene corpórea, troca de camisola. O bebê pode ficar no alojamento conjunto com a mãe, ou seja, no mesmo quarto que a mãe. Quando a mãe está positiva, está infectada, deve-se manter o berço a aproximadamente 2 metros sempre que possível, então mais de um sempre, de preferência 2 metros do leito materno. A mãe sempre de máscara, sempre com higiene de mão, água e sabão e álcool gel. Ela pode amamentar, porque não foi identificado no leite o vírus. Então, qualquer momento que ela vá pegar o RN, para higienizar o RN, para amamentar o RN, ela tem que fazer todo o processo de higienização. Trocar a máscara, usar luva antes, higienização de mãos, higienização da mama que ela vai amamentar. Evitar a visita, isso já não precisa, porque ela vai estar em isolamento, então as visitas vão ser realmente proibidas. E os cuidados de higiene e afastamento do RN nesse caso. Quando a senhora fala RN, o recém-nascido, só para o pessoal em casa entender. Desculpa. Não, Exatamente, imagina. o bebê. O recém-nascido. E depois, quais são os cuidados, né? A partir do momento que nasceu ali com Covid e tal, teve um período de quarentena, esse vírus pode voltar na mãe, na criança? Esse é um debate que ainda estamos no meio dessa história da pandemia, né? Mas como é que vocês avaliam isso, essa questão do vírus poder voltar depois, tanto para a mãe quanto para o bebê? Não, inicialmente as orientações são quarentena, 14 dias. No caso, se a mãe está infectada, a gente espera passar todos os sintomas, né? E começa a voltar aos poucos. Como tem muito pouca coisa em relação à volta ao vírus, pode reinfectar, não pode reinfectar, os cuidados iniciais são esses: obedecer resguardo na quarentena, então 14 dias sem nenhum tipo de contato direto, lógico, né? Então sempre protegido. Passando esse resguardo, a doença em si, esses 14 dias, a mãe volta ao contato normal com o bebê e ainda assim mantém esse afastamento de visitas, porque se a mãe foi infectada e o bebê ainda não foi, ele ainda pode adquirir, né? Então, mantém-se o isolamento, mantém-se os cuidados, mas o contato mãe-bebê, depois disso, é liberado já. E continuamos falando sobre saúde em tempos de coronavírus. Outra entrevista que a gente separou para vocês é o bate-papo com o José Miguel Chatiquino, que é médico e presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Em um programa que eu e a Lilian Busato apresentamos aqui no Jornal Diário da Rede Alesp, o Dr. José Miguel falou sobre o impacto desse vírus no pulmão das pessoas. Acompanhe. Doutor, fala um pouco para a gente, né, dos casos aí de pneumonia associados, doenças respiratórias associadas ao coronavírus. É muito comum, vocês têm verificado isso? E que cuidados que a população pode ter? Bem, realmente, a porta de entrada do coronavírus é via aparelho respiratório. Ele se liga a um tipo de receptor que existe na mucosa brônquica e vai até a periferia dos alvéolos, lá nos alvéolos, e com isso ele entra no aparelho respiratório e aí induz uma série de alterações. É importante que a gente tenha bem claro que o vírus é diferente de uma bactéria, de um fungo, de qualquer outro ser vivo. O vírus é apenas uma proteína recoberta por uma camada de gordura. Ele precisa, então, entrar numa célula do aparelho, seja qual for, para que possa... deixa eu só desligar aqui.
Então, ele tem que entrar numa célula para poder se multiplicar e induzir uma série de situações, inclusive a sua própria multiplicação. Isso é importante, porque, por isso, os antibióticos e antifúngicos e outros medicamentos que normalmente se tem não funcionam. Vai funcionar em um determinado momento quando nós tivermos, então, uma vacina. A tua pergunta era também o que acontece no aparelho respiratório. Inicialmente, ocorre um fenômeno inflamatório mais ou menos intenso, e à medida que os dias vão passando, essa inflamação é que realmente pode induzir a necessidade de que o paciente vá para a UTI ou vá, então, inclusive, para a ventilação mecânica. Existem outros órgãos que também são afetados, isso ainda não está muito bem explicado, mas aparelho gastrointestinal é uma situação razoavelmente frequente. É possível que existam algumas alterações em pele, é possível que existam algumas alterações tipo coagulação do sangue. Então, é uma situação bastante grave. Doutor, em quais casos o paciente ele necessita de aparelho para respirar? Quando a inflamação que eu comentei for muito intensa, há uma exudação de líquido para dentro da via respiratória, especialmente mais periférica, lá nos alvéolos. Então, o ar que está entrando já com dificuldade não consegue passar para o sangue e levar o oxigênio, então, ao resto do organismo. Então, esse é realmente o grande problema. O uso de medicações anti-inflamatórias, tipo cortisona, corticoides, seus derivados, num primeiro momento era usado em situações muito graves como essas. Existem agora alguns trabalhos e também alguns estudos, mas o número de casos ainda é pequeno, de que iniciar mais precocemente com o corticoide, a possibilidade de uma evolução mais satisfatória aumenta bastante. E esse Covid-19, ele pode provocar alguma sequela no pulmão? Pois é, isso ainda não se sabe. É muito provável, porque existe como eu comentei, uma inflamação. Se essa inflamação, ao longo do tempo, vai virar fibrose, nós não sabemos ainda não tem tempo que possa mostrar. Muita gente se pergunta, muita gente fala que a pessoa que está com coronavírus não sente cheiro, não sente gosto. Isso faz sentido, doutor? Ou isso é achismo, é fake news? O que o senhor tem a falar sobre isso? Não, isso é bem real. Isso é bem real. Esse é um número ainda não bem determinado de casos, parece que em torno de 30% a 40%, é o sinal de apresentação, antes mesmo de aparecerem tosse, falta de ar, produção de secreção, de escarro, febre. Às vezes pode começar, em torno de 1/3 dos casos, começar com anosmia, que é a dificuldade de sentir aromas, cheiros. Acontece o mesmo, como eu comentei antes, com a dor abdominal, às vezes bem intensa, diarreia de difícil controle. Então, são situações que podem cursar antes ou depois já do quadro bem instalado. Não é lenda, não é fake, é verdade. Doutor, e essa questão da vitamina D? Né? Muita gente fala que boa parte dos pacientes hospitalizados estavam com deficiência de vitamina D. Isso também faz sentido? Essa ainda não se tem uma prova definitiva disso. É lógico que todos nós precisamos de vitamina D, precisamos ter contato com a luz e a energia solar para que a gente tenha a quantidade adequada de vitamina D. Se os pacientes ficam muito tempo
isolados, e isso pode ser um efeito colateral adverso do isolamento, isso pode acontecer. Mas certamente nós temos uma outra linha de atuação no momento grave. A deficiência de vitamina D pode ser suplementada ao longo do tempo e vai resolver a situação mais adiante. E a cloroquina, né? Outros remédios e tal. Muita gente, eu vou tomar cloroquina, não vou. Não é aconselhável, né, doutor, nesse momento? Certamente não. A cloroquina é uma medicação bastante promissora nessa pandemia que nós estamos passando, né? Ela tem uma ação aparentemente muito positiva. Entretanto, não é uma droga isenta de riscos. Há necessidade de acompanhamento médico e, na maior parte das vezes, o acompanhamento deve ser em nível hospitalar, ainda que não precise ser em UTI, mas precisa ter um acompanhamento muito próximo e com exames laboratoriais bem próximos. Então, o que faz diferença nesse momento, não só para os grupos de risco, em relação ao coronavírus? É mesmo o isolamento? O que o senhor pode falar para as pessoas que estão em casa, tão preocupadas com essa pandemia? O que elas podem fazer, né? Lógico que acho que o primeiro conselho é fique em casa, né? Depois disso, o que elas podem fazer? Cuidar da imunidade, pegar um solzinho de manhã na janela, na sacada. Que conselhos o senhor daria agora para as pessoas que estão em casa querendo se prevenir e aumentar a imunidade contra o vírus? Bom, esse é exatamente o que tu comentaste, né? O primeiro aspecto é isolamento social, com muito cuidado, né? Depois disso, a necessidade de fazer a vacina contra a gripe. É importante lembrar que essa vacina não tem relação direta com o Covid-19, mas a pessoa que fez a vacina, se por acaso tiver sintomas respiratórios, o médico vai olhar de uma outra maneira, pois possivelmente não se trata de influenza, porque a pessoa fez a vacina e um percentual razoável, muito bom, fica protegido. Então, idosos e pacientes com algumas condições devem fazer a vacina. A outra preocupação importante é evitar aglomeração. Em qualquer local, isso tem que ser evitado. Considerando, sim, que a contaminação ocorre pelos perdigotos, que são as pequenas partículas que, quando todos nós falamos, aparecem, nós expelimos, então há necessidade mesmo de que exista essa preocupação em evitar aglomeração. O especial Rádio em Revista, Jornal da Rede Alesp, faz um pequeno intervalo. A gente volta já, não saia daí. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. O programa especial Rádio em Revista, Jornal da Rede Alesp, está de volta e nós vamos falar agora sobre a situação de empresários e funcionários da rede de bares e restaurantes em todo o país. Eles estão sofrendo, claro, com o fechamento aí dos estabelecimentos. O Guga Mendonça entrevistou o Percival Maricato, que é presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, e perguntou, né, como está o setor, como que o setor está se adaptando durante a pandemia. Acompanhe a entrevista. Eu gostaria de perguntar para o senhor dificuldades que o setor tem enfrentado com esse período de quarentena. Já temos aí situação de desemprego no setor aumentando. Eu queria que o senhor desse um cenário geral do que é enfrentado aí pela categoria. A situação é de muita apreensão. Existem muitos estabelecimentos que já foram fechados, existem realmente muitos empregos que foram perdidos. Eu acho que o governo federal, estadual, municipal,
eles tardaram um pouco em reagiram, então agora nós estamos tentando se adequar. A sobrevivência das empresas vai depender muito de aproveitar essas franquias, esses benefícios liberados principalmente pelo governo federal, e reduzir custos em todas as áreas, custos humanos, estoque, compra, locação, fornecedores, prestadores de serviço, em todas as áreas o empresário tem que reduzir os custos e, se possível, usar o delivery, o take-out, para sobreviver, faturar alguma coisa e sobreviver. Vão ser meses duros, os da quarentena, e a gente sabe que vai seguir uma recessão. A palavra solidariedade que existe na sociedade, mas é muito pouco usada no mercado, ela tem que ser, agora tem que ser para valer, porque todo mundo tem que sentar na mesma mesa, todo mundo tem que negociar para que todo mundo saia menos ferido, com menos impactos negativos possíveis dessa crise. Todo mundo necessita de todo mundo. Os próprios locadores, os próprios fornecedores, os prestadores de serviço, o próprio governo, o próprio trabalhador, o que vai servir uma empresa quebrada? E todo mundo sabe que isso não interessa. Então, é uma hora de todo mundo ceder um pouquinho, perder-se pouco, para nós estarmos em condições da retomada no futuro, certo? No futuro próximo aí, perdendo o menos possível, principalmente emprego, porque os empregos, nós temos no mínimo 6 milhões de trabalhadores no Brasil que vivem desse setor, e pode-se colocar aí uns 2 milhões de pequeno empresário. É uma multidão, 8 milhões de pessoas, se colocar 50% é casado, tem 3 filhos, nós vamos dobrar esse número, e nós vamos chegar com os fornecedores a 10% da população brasileira que está ameaçada de ficar sem um ganha-pão. Não é bom para ninguém, e por isso que a gente tem exigido concessões dos governos, dos fornecedores, enfim, todo mundo. Todo mundo tem que sentar, negociar, para a gente sair bem dessa crise, uma crise que, como nós sabemos, nunca existiu, com tanta intensidade. Agora, é muito importante, o senhor salientou como sair da crise, que é sentar, negociar, ver as melhores possibilidades, nos custos e tudo mais. Mas como sair dessa crise preservando os empregos e tirando uma lição onde o negócio possa se expandir de outras formas, por exemplo, as formas online? Sem dúvida, depois dessa crise, o normal nunca voltará a ser o mesmo, está evidente que ela está ensinando muita coisa. O home office, por exemplo, vai existir menos no setor com mais intensidade. O delivery, o take-out, jamais vão perder a importância que estão adquirindo. Os próprios empresários vão ter que se reinventar, saber enxugar custos jamais do que enxugavam, saber evitar desperdícios, saber fazer compras. Tudo isso. Nós vamos ter uma redução do número de estabelecimentos quando saímos da crise. Existe uma crença no setor que 30% serão fechados e então esses 30% representam uma coisa fabulosa em termos de emprego, coisa de 2 milhões. Então, vai haver bem menos empresas para concorrer no final da crise, mas também haverá muito menos mercado, porque todo mundo sabe que vai ter uma recessão, que pode durar 6 meses, pode durar 1 ano, pode durar até 2 anos, para a volta da normalidade. Uma normalidade que, se nós tomarmos antes da crise, já não era boa, porque o PIB já não crescia, ou crescia quando muito 1%. Então, nós tínhamos uma situação economicamente muito ruim antes da vinda desse coronavírus, e vamos ter uma bem pior quando sairmos dele. As pessoas ainda também subjetivamente vão estar temerosas, de aglomerações, porque se fala muito em incidência, em possibilidade desse vírus retornar com a mesma violência. Então, vai haver muito cuidado, vai haver muita dificuldade. As pessoas têm que se preparar, todo mundo tem que saber que vai perder um pouco. Esperamos que
que realmente haja mais solidariedade, haja distribuição da renda, haja mais cuidado com os vulneráveis. De nosso lado, a associação pensa muito nessa questão do emprego. Desde o começo, ela vem falando da manutenção desses trabalhadores todos, né? Esteve com o presidente da República, com o ministro da Fazenda, no dia 14 de março, expondo essa perspectiva caótica que seria o desemprego com o fechamento desses estabelecimentos. Infelizmente, em grande parte, isso vai ocorrer, isso socialmente é muito ruim. O próprio governo federal vai acabar perdendo, em função da demora, porque ele poderia enfim, essas pessoas que foram desempregadas devido a essa demora ou devido a essa insegurança, ninguém sabe quando é que realmente vai se retomar o mercado, elas foram procurar o seguro-desemprego. Então, de qualquer forma, por isso que essa ajuda é necessária, porque mal ou bem, uma vez perdendo o emprego no setor, o cidadão vai procurar o seguro-desemprego. O governo perde de qualquer jeito. E para falar sobre a Política Nacional de Atenção Básica aos Profissionais de Saúde em tempos de pandemia do coronavírus, eu entrevistei no nosso jornal diário, aqui na Rede Alesp, a doutora em Ciência Política, Michele Fernandes. Ela fez um balanço da situação dos profissionais de saúde e nós debatemos políticas públicas para evitar a sobrecarga no sistema de saúde pública do país. Veja essa entrevista. Como estão as políticas básicas aí para os profissionais de saúde em tempos de pandemia de coronavírus? Então, a Política Nacional de Atenção Básica, ela é a normativa federal que vai reger a atenção básica nacional. E o que é a atenção básica? Ela é concretizada pela Estratégia de Saúde da Família, que são aqueles atendimentos feitos nas unidades básicas, né, por profissionais de saúde, que têm uma ligação direta com a população, né? Então, essa ligação mais comunitária, mais territorial. Os profissionais de saúde, eles são instrumentos fundamentais da Política Nacional de Atenção Básica. Os médicos, os agentes de saúde, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, os psicólogos, que também dão algum suporte nesse contexto da atenção básica, eles são fundamentais. E no momento de pandemia como esse, geralmente são as primeiras pessoas que têm contato com a população, né? Quem a população vai recorrer em momentos de fragilidade na sua saúde. No contexto atual, a gente tem uma situação de pouca coordenação do governo federal com relação a essas políticas, né? Não tem uma diretiva clara do governo federal de como a atenção básica deve atuar nesse momento de pandemia, né? E isso deve fazer muita falta, né? Nesse momento aí, Não, preciso ter... Qual é o contexto que a gente tem? A gente tem um contexto em que cada município, né, alguns com os estados tentando reger essa atuação, mas na grande maioria das análises, cada município está atuando de uma forma, né? Isso faz com que a gente tenha uma desigualdade no serviço de atenção básica para a população enorme, né? Porque a gente tem uma diferença de capacidade tanto econômica quanto de recursos humanos entre os municípios brasileiros. O que precisa ser feito nesse momento? Assim, na sua opinião, como especialista de saúde, o que é necessário se fazer em relação à atenção básica, fora essas diretrizes, né? Já que a gente não tem essas diretrizes, o que os profissionais da saúde, o que as unidades básicas, o que todo esse setor da atenção primária precisa fazer e ter em mente para que o sistema não se sobrecarregue, para que a situação fique o melhor possível dentro desse contexto de pandemia? Então, a atenção básica ela pode atuar, e aí a gente pega experiências, nesse contexto de pandemia, experiências internacionais, inclusive, ela pode atuar de algumas formas, né? Ela pode atuar informando a população, ela pode atuar no sentido da prevenção do contágio, né?
cuidando desses pacientes que são pacientes leves, mesmo infectados com coronavírus, né? Esses pacientes que não vão ser acolhidos pelos hospitais, porque eles não têm quadro para isso, mas eles podem ser cuidados pela atenção básica. E é fundamental que a atenção básica, nesse momento, ela não descuide da saúde da população de uma forma geral, né? A gente tem uma diretiva, ou algo disseminado de que só procure um atendimento hospitalar se você estiver realmente se sentindo mal, né? E isso faz com que, inclusive, pessoas que têm um outro tipo de doença não acudam e possam chegar a falecer em casa porque não teve uma assistência médica para outros motivos, que não seja o próprio Covid, né? Então, nesse momento, a atenção básica também deve dar suporte a esses pacientes que ela já cuida ao longo da vida, né? Pacientes crônicos, por exemplo, diabéticos, hipertensos, eles devem continuar tendo alguma atenção, alguma atenção médica, e a atenção básica é fundamental nesse momento para esses pacientes, né? Mulheres grávidas, crianças pequenas que têm um acompanhamento constante por essas unidades de saúde, né? Elas devem continuar sendo acolhidas nesse momento na atenção básica, né? E para além desses diferentes papéis que, porventura, a gente não consiga implementar nesse momento, que a epidemia está crescendo já bastante, né? Se a gente tivesse tido uma preparação prévia, alguns municípios conseguiram fazer essa preparação prévia e tem a atenção básica trabalhando de uma forma muito mais efetiva nesse momento. Mas quando a gente chega nesse momento da epidemia que tem uma explosão de casos, fatalmente a atenção hospitalar é a que vai ser mais recorrida e mais sobrecarregada, né? Por falta de preparação da atuação dessa atenção básica, que poderia, inclusive, ter evitado esse boom da atenção hospitalar. Nesse contexto, né, é fundamental que a gente consiga garantir a proteção dos profissionais de saúde, né? Porque a atenção básica são os profissionais de saúde que trabalham nela, né? Então, ter esses profissionais seguros, né? O que é que eu chamo de seguros? Ter esses profissionais munidos de equipamento de proteção individual é fundamental para garantir que a atenção básica funcione, porque na medida que a gente tem um adoecimento desses profissionais, adoecimento, falo nesse sentido, quando eu falo de EPI, adoecimento físico, né? A gente vai ter uma diminuição da capacidade de atuação da atenção básica, porque os profissionais eles não podem atender, né? E também um cuidado com o adoecimento psíquico dessas pessoas, né, que estão atuando no front da epidemia e são seres humanos, têm medos, tem medo da própria morte, tem medo de contaminar as suas famílias, de contaminar os próprios pacientes, que não são pacientes portadores de Covid-19. Então, cuidar dos profissionais de saúde, da atenção básica e de uma forma geral, e eu falo da atenção básica especificamente porque ela não está no foco, né? Quando a gente fala do Covid-19, a gente coloca o foco na atenção hospitalar. Então, cuidar desses profissionais é muito importante para garantir a atenção da população que tem Covid-19 e a atenção da população que não tem Covid-19, mas vai precisar de serviços médicos de qualquer forma, porque a vida continua, né? Pois é, essa questão dos serviços médicos, né, Michele? Muita gente está evitando ir para os hospitais nesse momento, todo mundo está com medo da Covid-19, do coronavírus e tal. Mas em alguns casos é necessário, né? E o que a pessoa pode fazer, né? Quer dizer, eu tô com um problema que não é tão grave assim. A orientação é evite mesmo a atenção básica, assim. Né? Ou não, assim, a atenção básica está suprindo esses atendimentos nesse momento, ou é melhor deixar para depois? Isso varia muito de lugar para lugar, né? A gente tem lugares onde a atenção básica ela não tá tão aberta a receber essas demandas, né? Isso não deveria acontecer, né? A atenção básica deveria garantir nesse momento, isso é muito importante, garantir nesse momento a atenção da população que não está contaminada, né, que não tem o Covid-19, e é muito mais seguro acudir a uma unidade básica de saúde do que acudir a um hospital nesse momento, né? Os hospitais, nesse momento, são os lugares menos seguros para a população no geral, porque são lugares que, na grande maioria, né, recebe os pacientes com Covid-19. Então, acudir à atenção básica é o ideal, né? Em muitos lugares, a atenção básica está conseguindo manter
em alguns lugares, manter essa dupla porta, né? Um atendimento num local que eu chamaria, entre aspas, de limpo, né? Sem o atendimento de pessoas com sintomas respiratórios, né? E possivelmente pessoas contaminadas pelo Covid, e dessa forma garantir a atenção desses pacientes crônicos ou dessas pessoas que têm algum desconforto de saúde, de uma forma geral, né? Então, nesse momento é muito mais racional você garantir esse atendimento via atenção básica do que via pronto-socorro de hospitais, que são lugares onde as pessoas chegam mais graves e possivelmente lugares onde as pessoas chegam, inclusive, com quadros graves de Covid-19, né? É aquela o papel máxima. da atenção básica nesse atendimento fora da pandemia é muito importante. É aquela máxima, né, Michele? Prevenir é melhor do que remediar. Quer dizer, a atenção básica está aí exatamente para isso, né? Tá para atender as pessoas, né? Evitar que a doença piore e que as pessoas vão parar aí nos hospitais de campanha, nos hospitais e tal. A atenção básica é essencial e muito importante nesse momento, né? E como é que está a atenção básica nesse momento? Assim, qual que é a sua avaliação? Então, a atenção básica ela passou por alguns baques. A Política Nacional de Saúde, né? O SUS passou por alguns baques nos últimos 5 anos. A gente teve uma diminuição no financiamento da saúde nacional, né? E a atenção básica, no último ano, passou por algumas reestruturações que mudam a forma de financiamento. A gente teve uma desestruturação dos NASFs, né, que são núcleos de apoio, onde a gente tem profissionais de psicologia, de fisioterapia, nutricionistas. Então, a atenção básica ela vinha passando por um processo de enfraquecimento nos últimos anos, né? Isso a gente, a olhos nus, quando o processo vai se dando, a gente não se dá conta, mas quando a gente chega num momento tão crítico para a saúde, um momento que a gente precisa que a saúde funcione de uma forma muito efetiva, todos esses problemas que a gente veio tendo, eles saem à luz, né? E não é diferente com a atenção básica, né? Para além disso, a gente tem uma estruturação de atenção básica comunitária, próxima das pessoas, que nos dá uma vantagem com relação a muitos outros países, né? Se a gente tivesse observado, né, voltado os olhos para a atenção básica desde o início, os primeiros casos da epidemia, a gente teria um potencial de capilaridade, né, dessas unidades de saúde que nos daria um posicionamento interessante para atuar no enfrentamento dessa pandemia. Coisa que não foi feita lá atrás, né? Quando eu digo lá atrás, eu falo de 1 mês e meio, e que faz com que a gente tenha perdido um pouco o timing para colocar essa máquina tão potente, tão capilarizada que é a atenção básica para funcionar, né? E isso se deve pela falta de coordenação do governo central, do Ministério da Saúde, né? Michele. Então, a gente tem hoje uma situação, como eu te falei anteriormente, de lugares que colocaram a atenção básica para funcionar e lugares onde a atenção básica ela não está atuando como ela deveria nesse momento, né? E isso traz consequências, em última instância, para a população. O que fazer com as agências do INSS fechadas? Como resolver os problemas de aposentadoria e pedidos de afastamento? Para responder essas questões, eu e a Lilian Busato conversamos com o João Bardari, que é advogado previdenciário. Ele esclareceu as principais dúvidas de quem precisa de atendimento do INSS e não está conseguindo. Vejam. Como é que a pessoa faz, né, nesse momento que precisa do INSS, precisar do INSS e as agências estão fechadas? Tem alguma forma de atendimento virtual? O INSS ele tem um portal, que é o portal Meu INSS. E você consegue fazer todos os tipos de requerimento. Requerimento de uma aposentadoria, requerimento de um CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, qualquer documento que você precisar do INSS, você pode pedir pelo portal Meu INSS. Ele tem em torno de 96 serviços. 90 já estão disponíveis de forma remota, ou seja, computador. Como que está funcionando no momento para quem quer pedir uma antecipação do auxílio-doença? Se você vai pedir um auxílio-doença, um benefício por incapacidade junto ao INSS, você pode juntar o laudo médico pelo computador. Você não precisa fazer perícia. Você junta o laudo do seu médico, desde que ele esteja legível, sem rasura, com o número do CRM, com os dias que você vai ter que ficar afastado do trabalho. Você junta esse laudo
pelo computador, pelo site Meu INSS, e vai ser deferido pelo prazo de 3 meses, ou, se as perícias voltarem antes, esse salário mínimo mensal. Se você tinha direito a um valor maior do que o salário mínimo, depois vai haver a complementação desse valor. Por enquanto, emergencial de um salário mínimo. Doutor, uma pergunta que muita gente está se fazendo nesse momento é: aposentados e pensionistas do INSS vão receber antes do 13º salário? Esse dinheiro já cai diretamente na conta na qual o aposentado recebe normalmente? Sim, o 13º ele foi antecipado, com uma parcela que vai agora de abril a maio e a outra parcela vai de maio a junho, final de maio até o início de junho. Depende do número do seu benefício, do final do número e também do valor que recebe. Mas houve essa antecipação dos valores. Doutor, afastamento pela Covid-19, né, pago pelo INSS, acho que é afastamento acima de 15 dias, não é isso? Me corrija se eu estiver errado. Como proceder nesse caso? O que acontece? Não é a partir do 15º dia, é a partir do 1º dia. Atestou que você está com Covid, você já vai ser afastado do trabalho, senão você pode infectar outras pessoas. Porém, os 15 primeiros dias, que eram pagos pelo empresário, pelo empregador, agora vão ser pagos pelo INSS. Por quê? É um momento muito difícil, tanto para o empregado como para o empregador. Para ele se manter de porta aberta, o governo está tirando alguns custos que ele teria. Os 15 primeiros dias do funcionário que está com a Covid vão ser pagos pelo INSS. A hora que eu perguntei para o senhor, eu quis dizer isso, quer dizer, a empresa paga os primeiros 15 dias e a partir do 15º dia o INSS paga. Agora, em relação à suspensão da prova de vida, como que funciona? Não vai ser, os 15 primeiros dias são pagos pelo INSS no caso do Covid. Como é uma situação emergencial, eles modificaram. 15 dias os primeiros que eram pagos pelo empregador vão ser pagos pelo INSS. O que acontece com a prova de vida? Por 120 dias ela está suspensa. Você não precisa se preocupar com a prova de vida. Seu benefício vai ser restabelecido automaticamente. Doutor, benefício de prestação continuada. Houve mudanças recentes? Houve, é o seguinte, o BPC teve até um pouco complicado, porque ele foi para ele era já 1/4 de salário mínimo, a renda mensal da sua casa, a renda per capita deve ser de 1/4 de salário mínimo, embora o Supremo Tribunal Federal já entenda que esse critério, ele majora esse critério, porém, houve uma modificação legislativa para o quê? Para meio salário mínimo, ou seja, dobrou a renda per capita para você receber o benefício. Daí, de novo, depois de uma semana, já teve uma nova lei que falou assim, não, é 1/4 de salário mínimo, continua sendo 1/4 de salário mínimo, porém, no momento emergencial do Covid, a gente pode modificar esses valores. Você pode conseguir receber o BPC, mesmo que você receba, que a sua renda per capita familiar seja superior a 1/4 de salário mínimo. Mas daí exige algumas condições, como uma delas é o quanto você gasta de medicamento, é você demonstrar aquelas situações subjetivas para isso, e não só o critério legal do 1/4 de salário. Nós vamos para mais um intervalo e, na volta, outras entrevistas com assuntos em destaque sobre a pandemia do coronavírus. O especial Rádio em Revista, Jornal da Rede Alesp, volta já, não saia daí. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. O programa especial Rádio em Revista está de volta e nós vamos falar agora sobre um assunto muito importante: o uso de máscaras caseiras pela população. Na falta de produtos industrializados, as pessoas estão improvisando com as máscaras feitas por elas mesmas. Então, nós vamos tirar todas as dúvidas sobre essas máscaras. O Guga Mendonça conversou com o médico Vitor Maia, que é responsável pela unidade semi-intensiva de Barueri, que é um município aqui próximo da cidade de São Paulo. Ele orientou sobre as máscaras caseiras, como devem ser usadas corretamente. Vamos acompanhar essa entrevista. Máscaras caseiras, né, que estão em muito uso até pela dificuldade aí da confecção de máscaras, né, descartáveis, aquisição e tudo mais. Elas são confiáveis, doutor? É verdade, essa é uma informação muito importante. Na realidade, não são ideais, mas tendo em vista a epidemia que nós vivemos, na verdade, nenhum país deu conta suficientemente de produzir equipamento de proteção individual para toda a população e principalmente para a população
profissional de saúde. A nossa recomendação sempre é que profissionais de saúde usem sim máscaras cirúrgicas e no ambiente que vai ter contato direto com pacientes COVID, por exemplo, como eu trabalho numa unidade que é referência em pacientes de COVID, aí sim a máscara é N95. Então, nossa recomendação em geral agora é, para a população em geral, utilizar as máscaras de tecido, de pano, que podem ser confeccionadas. Elas não conferem tanta proteção quanto a máscara cirúrgica e nem como a N95, mas são sim uma barreira inicial e para efeito de massa tem sentido e tem benefício sim. Agora, doutor, muitas pessoas ainda não entenderam a necessidade de usar máscara. Primeiro se falava, não uso porque eu não estou sentindo nada, eu não transmito. Mas é importante a gente salientar que a máscara também é um fator de proteção, né, doutor? Sim, com certeza. A máscara é um fator de proteção, não há dúvida nenhuma da importância da máscara. A gente sabe que as grandes medidas que vão fazer com que a gente diminua o impacto são medidas basicamente higiênicas e de isolamento. Isso é, higiene das mãos com álcool 70, água e sabão ou seja, você pode higienizar com água e sabão e também com álcool 70, mas o uso da máscara também, porque a transmissão se dá pelas gotículas, então essa máscara ela é uma barreira que já protege e a gente consegue, em muitos casos, eliminar. Se você mantém uma distância, que até agora é regulamentada de 2 metros, é orientada, tá? Com o uso da máscara, a chance de transmissão passa a ser muito baixa. Com a higienização de mãos e a proteção de cada um, ou seja, cada um fazendo a sua parte, dentro daquilo que é possível e real, né? Há um benefício muito grande nisso. Agora, doutor, quanto tempo eu posso usar uma máscara de pano? Existe um tempo? Eu sei que as máscaras descartáveis, por exemplo, pelo menos essas convencionais, o ideal de uso é 2 horas somente, né? Sim. Na verdade, esse tempo ele é estabelecido pela umidade na máscara. Então, se a sua máscara está úmida, ela tem que ser lavada, no caso da máscara de pano, ou substituída por outra, no caso da máscara cirúrgica. Essa é a nossa recomendação. Então, por exemplo, se eu preciso sair de casa, alguém que trabalha, um policial, ou um profissional de saúde, ou alguém que nesse momento ainda do isolamento precisa sair de casa, usar a máscara de pano, a gente recomenda que leve mais de uma, tá? E a maneira como se usa ela é muito importante. A partir do momento que ela está úmida, ela deve ser trocada. E o manejo dela você não deve ficar tocando a máscara com as suas mãos. Na hora de retirar, a gente recomenda que se use a parte de dentro da máscara para tocar e trocar, tá? Essa é uma recomendação que eu acho que é importante. Agora, doutor, é importante também salientar como lavar essas máscaras. Tem algum modo especial? Tem. O Ministério da Saúde fez uma recomendação e disponibilizou no site deles isso. Eu acho que é muito importante. Basta que você entre no Ministério da Saúde, ali tem a recomendação, pode ser feito com água sanitária, com sabão, é importante que ela seque num lugar arejado e com sol. Mas ali tem exatamente quais produtos podem ser utilizados. É o site do Ministério da Saúde. Ali, aliás, tem uma aba que é muito importante, que eu acho que toda a população deve ter acesso. A gente vive hoje numa enxurrada de informações e muitas delas não são verdadeiras. Ali eu acho que tem que ser a nossa fonte de informação, onde você pode ir ali e ter a informação mais adequada. No caso de higienização das máscaras, água e sabão, você pode usar água sanitária, tá? E alguns outros produtos que estão recomendados no site. Agora, doutor, outro fator importante a perguntar é quanto tempo o vírus ele fica num pano convencional, que pode ficar numa máscara, por exemplo? Então, cada superfície tem um tempo que o vírus pode estar ali. Na verdade, depende muito do material. Até entre os tipos de tecido, isso já pode ser diferente. Por isso que a gente sempre recomenda que, a partir do momento que a máscara está úmida, ela vá ser higienizada da maneira adequada. Tem tecidos que ficam 24 e até 48 horas ali a presença do agente. Então, é muito importante que seja higienizado e que seja manejada a máscara do jeito correto. Isso é, não ficar colocando as mãos na parte da frente da máscara e na hora de substituir, tirar ela pela parte de trás. Colocar ela dentro de um saquinho, se você estiver na rua, e trazer ela até o local onde vai fazer a adequada higienização dessa máscara.
Agora, por exemplo, doutor, uma dúvida. A parte da frente, ela não tem contato nem com a boca, nem com o nariz. Por que fazer essa transmissão? O vírus ele se sobrepõe ao tecido? Como é que funciona? Por vários motivos. Uma, a umidade, ela passa de dentro para fora. Um segundo ponto que eu acho que seria o mais importante é que quando você está na rua, você pode ser exposto a gotículas e elas podem atingir ali a parte de fora. Por isso é que você não deve pegar na parte de fora. O mesmo princípio que você não deve, se você tiver de luvas, não tocar na parte de fora da luva. A parte de fora da luva a gente considera como a parte contaminada, ou seja, a parte não limpa desse equipamento de proteção. E aí o ideal é que você, para retirar, tanto a luva seja pela parte de dentro, como a máscara também pela parte de dentro. E você tocou num assunto interessante. A luva, ela funciona, ela é importante também no uso do dia a dia ou só para profissionais aí que têm um contato maior com o vírus? Nesse momento, ela foi recomendada para profissionais de saúde, mas a gente sabe que no mundo, e principalmente no Japão, onde as doenças respiratórias são muito evidentes, muito marcantes, já tem uma presença e um impacto muito forte naquela população há bastante tempo, as luvas também podem ser um equipamento de proteção. Claro, não há luva disponível para que todos usem no momento, o tempo todo. Por isso, existe ainda esse isolamento e é dada para profissional de saúde. Mas ela tem, sim, um poder de te proteger no sentido do toque, né? Luva, higienização com álcool 70, água e sabão, uso de máscara, são medidas que a gente tem que ter e que podem diminuir o impacto dessa doença na nossa sociedade como um todo. Nós vamos falar agora sobre um problema seríssimo. A pressão psicológica que a pandemia de coronavírus está causando nas pessoas. Nós estamos falando sobre a ansiedade e os distúrbios da mente de quem não está conseguindo lidar com facilidade com todas essas mudanças. O Guga Mendonça e a Tayana Conrad fizeram uma entrevista muito esclarecedora com o Ronaldo Ferreira Ramos, que é diretor da ABDA, a Associação Brasileira de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Ele falou coisas muito interessantes, como o problema das pessoas criarem expectativas de que o que só vai aumentar aí a ansiedade dessas pessoas. Ele deu dicas de como enfrentar tudo isso. Nada de esperar pelo imediatismo. Essa não é uma situação que vai se resolver de um dia para o outro. E falou também que é preciso ter paciência para aceitar as mudanças na nossa vida e no mundo. Acompanhe comigo essa entrevista. A vida, a rotina das pessoas antes dessa pandemia era muito corrida. Certos casais, por exemplo, só se viam aos finais de semana, num período muito curto, à noite, praticamente dormiam juntos, só outros viajavam, ficavam isolados do lar e de uma hora para outra estão todos juntos em casa. Como lidar com essa nova situação, doutor? É uma situação realmente nova que passou a ser, o fim de semana passou a ser diário, onde os pais, os casais, ou até mesmo as pessoas individualmente, acabam estando confinadas dentro do seu apartamento, da sua casa. E isso naturalmente traz uma certa inquietação, porque a porta da rua era um local para você fazer as suas distrações, compras e lazer. Então hoje esse comportamento mudou. O nosso mundo, a princípio, é dentro do nosso próprio imóvel. E a gente precisa ter algumas características emocionais para que dê sustentação a esse período, que pode se prolongar por 1, 2 ou 3 meses. Primeiro, quer dizer, tentar criar o que a gente sempre fala, uma rotina dentro de casa, uma organização onde você organiza a casa, arruma a casa, higieniza, prepara e se organiza para o alimento, tem o seu momento de leitura, de lazer, e tem seu momento também de informação. Naturalmente, aqueles que possam conseguir estar trabalhando através à distância, né? Isso também favorece que você consegue se sentir mais envolvido com o movimento da sua cidade, do seu país. Isso é muito importante. Mas dentro de casa, realmente, as tensões e as ansiedades tendem a aumentar. Isso a gente está falando de pessoas, entre aspas, que não têm grandes dificuldades no seu dia a dia. Mas a gente pode perceber e ter a visão de como seria isso numa pessoa que tem traços depressivos ou traços de alta ansiedade. Então, essa situação, por si só, ela já é, de fato, ansiógena, né? Quer dizer, cria um aumento da ansiedade e de uma visão
pessimista, de uma visão catastrófica do mundo, aumentando o processo de depressão. Então, a gente tem que saber lidar com isso para que essa situação não se torne mais pesada do que ela é na realidade. Ou seja, tentar reduzir. O primeiro passo para reduzir a ansiedade, ao meu ver, é tentar perceber que essa situação já aconteceu no mundo em outras ocasiões e também isso passou. Vai passar de hoje para amanhã? Não, não vai. Não espere o tempo de amanhã. Deixe a coisa correr cada dia um dia. E, a partir daí, tentar fazer disso uma situação menos angustiante. Se os meios de informação lhe trazem muitas notícias que acabam aumentando a sua ansiedade, diminui um pouco o contato com a informação que é muito importante da rádio, da televisão, a imprensa falada ou escrita, que traz informações a respeito do Covid no mundo inteiro e também como é que o mundo tem enfrentado e como nós podemos enfrentar. Nosso primeiro mandamento é ficar em casa, realmente evitando o contato com mais pessoas, tanto sendo uma porta de uma possível contaminação. A gente vive essa situação, mas a gente tem que entender e avaliar isso. Então, essas pessoas que já têm características de ansiedade, de depressão, a gente precisa dar uma assistência maior para tentar frear, filtrar e reduzir esse impacto do dia a dia que todos nós estamos enfrentando. Agora, doutor, é importante também salientar as pessoas, como o senhor falou, que têm um distúrbio de ansiedade, às vezes pânico, outros transtornos, elas pensam que esse momento é o fim do mundo, né? Acham que vão se infectar rapidamente pela doença e tudo mais. Como lidar com isso, doutor? Quer dizer, essa visão catastrófica que essa situação pode proporcionar, realmente em pessoas ansiosas, isso sobe muito. Então, para reduzir esse impacto, a gente tem que tentar ter contato. Por exemplo, muitas pessoas que já faziam processo psicoterapêutico, atendimento médico-psiquiátrico, devem manter o contato com seus terapeutas, devem manter contato com seus médicos psiquiatras, para tentar reduzir a intensidade desse impacto dentro de cada um. Eu queria dizer que é mais ou menos o seguinte, é que como todas essas pessoas têm um fogão industrial, um fogo muito alto, muito intenso de preocupações. A gente tem que trabalhar para reduzir esse fogo, diminuir esse processo, para que a pessoa consiga viver de uma forma melhor do que essa situação obsessiva dentro dela, né? E a gente tem que lidar com isso de uma forma positiva, dizendo que isso é uma fase que estamos enfrentando, mas temos certeza que também, com a ajuda da ciência, com a ajuda do conhecimento científico, a gente vai conseguir resolver isso. Pode demorar um pouco mais, mas com certeza sairemos dessa. Doutor, aqui é a Tayana, bom dia. Eu tenho até uma pergunta para fazer. Dentro disso que o senhor falou sobre a gente entender que está acontecendo essa situação em outros países, que até já passaram por isso, a situação já está sendo normalizada, é uma forma da gente se tranquilizar. Agora, como lidar com essa situação, por exemplo, com criança, e com criança que tem déficit de atenção e tem hiperatividade, que não está entendendo muito bem o que está acontecendo, como que a gente pode lidar com isso, com as crianças em casa, 24 horas por dia, confinadas, sem poder ir para o parquinho, por exemplo? Realmente, Tayana, é uma boa pergunta. Na realidade, a gente precisa que tanto os pais que convivem com essa criança, ou o pai, a mãe ou o casal, tentam entender que realmente é um momento atípico da nossa sociedade, do nosso mundo. E tentar, na medida do possível, criar atividades dentro da casa que entretenham essas crianças, que criem um clima mais confortável na medida do possível. Eu tenho visto assim algumas situações que são complicadas. Por exemplo, um casal que vive num apartamento de um único dormitório com 3 filhos. Naturalmente, é uma situação sufocante. E essa situação sufocante tem que ter, digamos assim, paciência do pai e da mãe para lidar com isso e perceber que essas crianças, naturalmente, vão estar num estado de inquietação, de agitação e, às vezes, até mesmo de impulsividade um pouco maior. Conversar com essas crianças, trocar dados de realidade, explicar que esse momento é temporário, que mais cedo
nós conseguiríamos levar em breve eles à diversão, ao parque, ao playground, de alguma forma. E que nesse momento a gente precisa ficar em casa. A melhor coisa, então, talvez seja pode... informar a real situação do mundo para as crianças. Mesmo, às vezes, a gente pensando, é muito pequeno para falar. Então, a melhor coisa é manter eles informados, é isso? Sim, de acordo com a idade, manter um filtro de adequação do que você vai falar, para justamente não criar um trauma maior do que a própria situação já cria. Mas mostrar que a gente precisa ficar em casa, lavar a mão, cuidar da saúde, fazer entretenimentos com a família, pequenos jogos, ou ter famílias até criativas, que eu assisti a algumas coisas que a gente pode pensar que é um escapismo, mas na realidade é até um entretenimento. Eu já vi famílias programando uma festinha dentro de casa para o marido e mulher e os filhos, uma festinha de gala, com jantar, com bebida, para entreter, para fazer desses acontecimentos, que a nossa casa hoje é o centro do universo, fazer com que o nosso estágio dentro desse próprio imóvel seja uma coisa satisfatória e agradável. Eu sei que crianças e adolescentes são complicados, porque a rua, o hábito de ter entretenimento, futebol, brincadeiras fora de casa, hoje são substituídas por contatos através dos meios sociais, como nós estamos fazendo agora, que também contribui para ser gratificante e tentar diluir um pouco a nossa própria pressão. Agora, em contrapartida, a gente acaba também vivendo situações que outras pessoas possam estar ocorrendo quando estão dentro de uma relação que não é agradável, um casamento que já está sendo desfeito. Passar 30, 60 dias dentro de uma relação já complicada, naturalmente fica mais tenso essa própria situação. Por isso que alguns países que já superaram, digamos, o período de quarentena e a diminuição do vírus, as pessoas que conviveram durante muito tempo acabam tentando romper a relação, tentando sair. Então, existem já alguns dados estatísticos que, após um longo contato de quarentena, existem casais que já não estavam bem, isso pode contribuir para até mesmo um rompimento. Mas são coisas que a gente vai experimentar e viver no final dessa história aqui no Brasil. Então, a gente vai saber qual foi o grau de impacto que causou o coronavírus na vida de cada um, na vida do casal, na vida psicológica. Provavelmente, eu acredito que também que várias relações humanas devam mudar. Não dá para deslumbrar quais seriam todas essas mudanças que em breve estaremos vivendo. Mas, com certeza, essa experiência é uma das experiências mais marcantes de todas as nossas vidas. O Brasil sempre foi protegido, um país de clima gostoso, tropical, um povo bem distribuído. Nós temos coisas maravilhosas no país, mas nós nunca passamos por uma situação como se fosse uma guerra. A Europa já passou por isso várias vezes, na Primeira e na Segunda Guerra. Então, eles têm até, de certa forma, quem sabe, um funcionamento psíquico um pouco mais adaptável a uma situação dessa. Nós somos um país tropical, com praias, 8.000 quilômetros de praias, onde hoje a praia se tornou um território proibido. Então, a gente vai viver uma série de alterações de comportamento. Eu tenho percebido isso, eu tenho dado apoio aos meus clientes através dos meios eletrônicos, e aqueles que têm realmente um processo de depressão, ansiedade, têm aumentado a sua curva. Eles acabam descontando na comida, a gente vai ganhar peso, com toda certeza. Tem algumas pessoas que buscam diminuir a sua ansiedade na bebida ou em drogas ilícitas, e até mesmo algumas compras via aplicativos de internet, não é? O que a gente precisa é perceber que a gente tem que tentar manter-se saudável o máximo possível em todos os setores. E mesmo em meio ao caos dessa pandemia de coronavírus, é possível criar oportunidades de empreendimento. Mas para isso é preciso planejamento, é o que dizem os especialistas. E nós, eu e a Amanda Nascimento, aqui do Jornal da Rede Alesp, convidamos a Tamires Leite, que é publicitária e diretora da Agency for Business. Em uma entrevista muito esclarecedora, Tamires deu dicas de como empreender nesses momentos de crise. Acompanhe. Então, a pergunta é como empreender em tempos de crise. Eu tinha um conhecido meu que ele falava o seguinte, que
crise é sinônimo de oportunidade. Tem muita gente que tem um outro olhar sobre a crise. E eu queria saber se essa é a sua visão também. Exato. Tem até um ditado que diz que na crise se cria, né? Porque existem oportunidades também que nós podemos desenvolver em meio à crise. Então, por onde começar, né, essa gestão de crise? A primeira coisa a se fazer é entender a crise como um todo, do que ela se trata, quais são os impactos diretos e indiretos, né, com as ações, e assim você consegue desenvolver um passo a passo, você consegue se planejar para continuar ativo em meio à crise. Fala, Amanda. Tamires, eu queria que você desse uma dica, porque assim, a gente está num momento de crise, tem muitas pessoas que empreendem nas mais diversas áreas e que ficam desesperadas, né, Luciano? Muitas vezes a pessoa tem aquilo como sustento da família ou acabou deixando a profissão de lado para realmente investir nesse sonho. Eu queria que você desse dicas para que as pessoas não fiquem desanimadas. Sei que o momento é difícil, mas para continuar acreditando no negócio e pensar que é algo que vai passar em algum momento. Boa. Com certeza. Bom, as dicas hoje é a utilização da tecnologia, né? Hoje, com a quarentena, muitas pessoas estão isoladas em casa e o comércio, a empresa, teve que também tomar essas medidas. Visto que está todo mundo em casa, a gente vê que tem um grande número de acesso nas redes sociais e na internet principalmente, que tem crescido com os avanços e a transformação digital. Então, qual que é a primeira dica para o empreendedor que ainda não estava nas redes sociais, ainda não tinha um posicionamento digital, que ele pode começar a fazer? Primeira coisa, identificar como que ele pode posicionar a marca dele, a empresa dele, nas principais mídias sociais, como o Facebook, LinkedIn, que é uma rede de negócio, o Instagram também, que fomenta muito conteúdo, e principalmente o Google, que é um dos principais canais de busca, né, de pesquisa. O WhatsApp também vem para fortalecer essa comunicação, então o essencial é que você não perca a comunicação com seus clientes, parceiros, fornecedores, mas que esse tempo possa ser de se aproximar, sensibilizar com crise, e o que você pode fazer para melhorar essa comunicação, fornecendo descontos em produtos e no serviço que você presta. Para a pessoa que não está muito familiarizada com redes sociais, existem cursos gratuitos na internet? Porque eu acho que é muito importante, isso que você está falando é muito importante, que é o valor das redes sociais. Isso é uma moeda de alto valor hoje no mercado, você entender como que funciona o Google Analytics, questão também de WhatsApp, né? Muita gente hoje, por exemplo, o pessoal lá do Brás, aqui em São Paulo, por exemplo, vende muita roupa, tecido, enfim, o mercado do vestuário, vende por WhatsApp, coloca lá uma modelo, tira foto, a pessoa pede para fazer, deixa eu ver esse top, deixa eu ver. Instagram também, né? Instagram também, né? Todos têm, se você olhar lá, todos têm um grande Instagram. Existe algum curso, né? É possível a gente dar um guia para as pessoas que não entendem em casa um pouco de internet, de redes sociais? Existe alguma coisa gratuita por aí? Sim, não só uma, né? Milhares de coisas gratuitas. A internet, com os avanços, possibilitou muitos estudos que antigamente só tinha em locais físicos e pagos, e hoje você tem acesso a esses cursos, né, essas especializações online e 100% gratuito. Você tem um exemplo? Google, tem sim. O próprio Google tem um aplicativo, né, de dicas para empreender dentro das redes sociais, não só dentro das redes sociais, mas também um posicionamento via internet. O aplicativo está disponível no Google Play e também na versão iOS. Qual que é o nome dele? Google Estudos. É só digitar que ele vai filtrar lá para vocês. Eu estou aqui buscando, ó. Desculpa, eu estou aqui buscando. Google Estudos, né? Estou aqui buscando. Ó, Google Classroom, está em inglês. Isso, exatamente. Tem um íconezinho verde com amarelo, né? Eu já estou instalando aqui. Isso. Ele é 100% gratuito. Tem também outros apoios, né, como da tecnologia que pode ser utilizada nesse momento, que é as aulas online, 100% gratuitos no YouTube, que você pode, por exemplo, se o empreendedor nunca
se posicionou digitalmente para posicionar a marca dele, vender, né, via internet, ele consegue também jogar o nome do tema que ele precisa, o auxílio, né, o help, como a gente chama, dentro do YouTube, que também tem muitas aulas gratuitas de escolas renomeadas também. Nesse tempo de é importante ressaltar que algumas marcas se posicionaram de formas muito potentes para ajudar a população nesse momento, como o MED, né? O próprio Google também liberou cursos gratuitos, nós tivemos também a ESPM, então tem muitas faculdades que liberaram cursos aí com gratuidade e também com desconto. Tá, o que você me passou aqui é o Google Classroom. Google Classroom é, na verdade, assim, eu abro aqui, ó, entre numa sala de aula. Esse aqui, não sei se ele é exatamente indicado para pessoas que querem aprender alguma coisa, porque ele é apenas uma sala de aula. Então, se alguém estiver oferecendo curso, beleza, mas nesse momento aqui, acho que o mais interessante é a gente buscar, igual você falou agora, essa questão aí de locais, canais no YouTube que deem aula sobre questões de internet, como que a pessoa pode potencializar seu negócio, né? De uma maneira geral. Isso. Né? A gente também tem do próprio Google o Primer. O Primer, ele é um aplicativo aberto com lições já definidas que você pode clicar e desenvolver na mesma hora. Ele tem também testes sobre cada lição, se você quiser baixar aí, é Primer. P-R-I-M-E-R. Ele é do Google, tá? Google Isso. Primer, tá? Eu tô aqui olhando. Tá, Amanda. Ele também fornece bastantes dicas em temas diferentes sobre o empreendedorismo em si, ou seja, como gerir equipes, como trabalhar remotamente, o que é marketing digital, por onde começar, o posicionamento da marca e muito mais. Tamires, nós começamos falando sobre essa questão de o surgimento de oportunidades em meio à crise. Então, assim, queria que você falasse, estou em casa... quero empreender. O que eu faço? A gente está num momento de crise. Quais são as dicas que você dá? Quais são os melhores ramos? Por onde eu tenho que começar? Se eu quero começar o meu negócio agora em meio a uma crise, dá aí umas dicas para quem está em casa e de repente quer fazer algo, está precisando de uma renda extra. Perfeito. Primeiro ponto que é extremamente importante, essa pessoa que deseja empreender em meio à crise, é levantar os seus potenciais, né? Então, o que você é bom, que você se identifica, que você gosta de fazer e traçar um planejamento. Tudo começa por um planejamento. Então, traçar os canais de comunicação que você vai utilizar nesse primeiro momento, quais os tipos de ação que você vai montar para se comunicar com esse público que você deseja e, claro, utilizar todas as plataformas digitais ao seu favor em meio à crise. Então, é importante sempre pesquisar também os concorrentes, né? Então, se você já sabe o segmento que você vai atuar, é importante levantar os possíveis concorrentes e saber qual é o posicionamento que eles estão tendo também na crise, né? Eu estou aqui, o Primer eu achei bem bacana, estou olhando aqui enquanto você estava falando com a Amanda. O Primer, ele é muito legal, ele tem assim, tem várias coisas. Eu estou aqui na primeira lição, Jornada do Consumidor, ligue os pontos e atinja os seus objetivos. Mas tem várias coisas, ele fala de marca, pelo que eu vi, isso aqui é um bom guia para quem quer começar aí nessa história de internet. E o Google Analytics, assim, é para depois? O Google Analytics, ele entra num estágio onde a empresa já tem um posicionamento feito, né? Ou seja, ele já tem toda a parte institucional da empresa feita, o empreendedor já sabe quem que é o público-alvo dele, aonde ele quer atingir as pessoas, ou seja, qual comunicação que ele vai utilizar. Então, é preciso ter definido um posicionamento e precisa já ter uma ideia do que ele quer alcançar, porque como o Google ele trabalha por perfis, né, e localização, é importante que o empreendedor entenda primeiro onde ele está, o que ele precisa para fazer chegar no objetivo e utilizar essa ferramenta com mais propósito, né? Porque também não dá para pagar uma ferramenta, inserir ali um valor de divulgação para o Google fazer, sendo que você não tem uma campanha estruturada, sendo que você não tem um institucional para que essas pessoas, quando entrarem no seu site ou quando entrarem em contato contigo, não tenha
resposta, né? Não tenha um posicionamento por parte do empreendedor, da empresa ou da marca. O programa especial Rádio em Revista, Jornal da Rede Alesp, chegou ao fim. Até o nosso próximo encontro. Tchau. No ar, Rádio em Revista.